Deus. Mais retorno aqui. Mais retorno, por favor. Som. Glória a Deus. Aleluia. Sou grato a Deus. Tá bom, obrigado. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade. O pastor nos concede nós estamos aqui, irmãos. Não somos dignos nem merecedores, mas o Senhor que conta conosco. Grato pela presença do nosso pastor, que não está conosco, mas nos confiou essa oportunidade. Eu quero compartilhar com os irmãos o livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 18. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 18. Glória a Deus. Glória a Deus. Romanos, capítulo 8, versículo de número 18. Vamos contar, amém? Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você pode repetir comigo esse versículo no nome de Jesus, ao som de 3? 1, 2, 3. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glória a Deus. Meus irmãos, essa semana aqui, eu estava nas minhas indas e vindas para o trabalho, dirigindo ali o meu carro. Eu estava ali meditando na letra de um louvor. E foi a semana inteira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e ontem, sábado. Tanto na ida como na vinda eu colocava um louvor e eu voltava esse louvor no meu iPhone ali, ainda estava cozinhando, lancei o som do carro. E aquele louvor ele veio falando comigo. Aquele louvor ele veio tocando no meu coração. Mas existia uma mensagem na letra daquele hino, existia uma mensagem naquele louvor. E aquele louvor, ele, em uma parte, ele dizia que vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu queria meditar com os irmãos neste versículo, porque aquelas palavras, aquele louvor, ela me levou de encontro a esse versículo que nós vemos no livro de Romanos, capítulo 8, versículo número 18. Não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Estava dirigindo ali meu carro e aquele som ele falava ao meu ouvido, ele descia ao meu coração. Vai valer a pena, vai valer a pena. E eu me lembro que quando foi na sexta-feira, na quinta-feira, na quinta-feira eu comecei a sentir uma presença de Deus voltando do serviço, voltando do meu trabalho. Essa semana foi uma semana muito corrida, as pessoas me ligando, graças a Deus, estávamos meio parados ali, mas as pessoas começaram a ligar e parece que quando a gente tem que ministrar, quando temos uma oportunidade para ministrar, é a semana que a gente fica mais sobre a cheia. Mas em tudo nós rendemos glórias ao nome do Senhor. E eu voltando ali no serviço, e aquele hino falava, vai valer a pena, vai valer a pena. E eu comecei a entender a voz de Deus a falar comigo ao meu coração, que as aflições que nós passamos no tempo presente, que as aflições que nós passamos no nosso dia a dia, que os momentos de adversidades que nós passamos no dia a dia, não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Deus ele tem algo para ser revelado na minha e na tua vida. Deus ele tem algo para ser revelado no meio da sua igreja. E a nossa vida, a vida cristã, meus irmãos, ela é uma vida de encorajamento, ela é incrível. Quando nós estamos face a face, quando nós nos deparamos de frente
com o sofrimento, quando nós nos deparamos de frente com a dificuldade, meus irmãos, nós olhamos, quando nós conseguimos olhar com os olhos de Deus, nós vemos que existe uma glória que há de ser revelada. E a glória que há de ser revelada, meus irmãos, não vai ser neste mundo. A glória que há de ser revelada, ela não vai ser, meus irmãos, neste século, não vai ser revelada aqui, porque as coisas deste mundo são coisas passageiras. As coisas que os nossos olhos podem alcançar são coisas passageiras. As coisas que nossos olhos podem alcançar, o ladrão ele pode vir, ele pode roubar. A ferrugem, a traça pode vir e pode corroer, e nós podemos perder. Mas a glória do Senhor que há de ser revelada, meus irmãos, esse ninguém pode tirar de mim, de você, porque ela permanece para sempre. Porque ela não vem da mão de homens, ela não vem através da nossa visão humana, mas ela vem de Deus para mim e para a tua vida. Vem de Deus para o meu e para o teu coração. A esperança, ela é eterna. É que a esperança é quem vai fazer a diferença na minha e na tua vida. A esperança que nós temos na pessoa de Cristo Jesus é que vai fazer a diferença no meu e no teu coração. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo aqui ele estava dizendo que a perspectiva eterna do crente, minha e sua, ela faz toda a diferença na nossa vida. A nossa perspectiva, aquilo que nós estamos esperando, naquilo que nós estamos aguardando, aquilo que nós estamos ansiando como filhos de Deus, é isso que vai fazer a diferença na minha e na tua vida. Naquilo que nós estamos esperando da parte de Deus, não aquilo que os nossos olhos estão alcançando, não aquilo que as nossas vistas conseguem alcançar neste horizonte, mas aquilo que vem da vertical, é aquilo que vem de Deus para as nossas vidas. E é essa perspectiva que vai fazer a diferença na minha e na sua vida. O crente, meus irmãos, nós não vivemos para este mundo presente. Nós estamos aqui, nascemos aqui, adquirimos algumas coisas aqui, mas não vivemos para este mundo. Não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo, mas nós estamos sempre olhando adiante. Paulo ele fala das aflições desse tempo presente, ele fala escrevendo sobre os sofrimentos deste tempo presente, deste mundo presente, e os sofrimentos que ele tem em mente têm relação basicamente com o sofrimento, com o nosso sofrimento por sermos cristãos. Quantas vezes nós nos passamos por aflições? Quantas vezes nós não passamos por dificuldades? Quantas vezes nós não passamos por problema? E Paulo ele relaciona tudo isso, irmãos, na vida do cristão, na vida daquele que está seguindo em servir ao Senhor. Qualquer problema, qualquer dificuldade que você encontre, nenhuma delas, meus irmãos, qualquer problema, qualquer dificuldade que você encontre, nenhuma delas é digna de se comparar com a glória que virá, a qual em nós há de ser revelada. Você está passando por algum problema? Você está passando por alguma dificuldade? Mas ela não se compara com o que Deus tem preparado para a sua vida. O seu problema, a sua dificuldade, aquilo que você está passando no seu dia a dia, aquilo que você está passando no seu íntimo, aquilo que você está passando lá no momento em que você está sozinho, sozinha, lá no seu quarto. Aquilo que vem ao seu coração, a tristeza, o desânimo, as lutas, nada disso se compara com aquilo que Deus ele tem para mim e para você. Com aquilo que Deus ele tem para a igreja. Quando Paulo ele escreve sobre a glória em que nos há de ser revelada,
ele está falando sobre o futuro, ele está falando sobre o futuro, estado eterno de glorificação, aquele momento maravilhoso no final dos tempos, aquele momento que a igreja espera, aquele momento que nós esperamos, meus irmãos, aquele momento que nós estamos ansiando, que é a volta do Senhor Jesus, quando Cristo ele retorna para reinar sobre o seu trono no céu e na nova terra. Ele está falando sobre esse estado final. Quantos de nós temos esperado? Quantos de nós temos ansiado? Estamos ansiando por este momento? Quantos de nós estamos esperando com todas as nossas forças em alcançar essa glória? Mas às vezes parece que as lutas, meus irmãos, são maiores do que as nossas forças. Às vezes parece que as coisas que estão acontecendo não querem deixar que nós alcancemos aquilo que Deus ele tem para a nossa vida. As coisas visíveis, elas são contrapostas às coisas visíveis. As coisas invisíveis, elas são contrapostas às coisas visíveis. Elas se chocam uma com a outra. O visível ele se choca com o invisível. As coisas visíveis enchem os nossos olhos. As coisas visíveis querem nos afastar da presença de Deus. As coisas visíveis falam para nós aproveitarmos a vida, satisfazer o desejo da nossa carne. Mas as coisas invisíveis nos apontam para a glória que há de ser revelada. As coisas invisíveis nos apontam para Jesus, para o autor e consumador da nossa fé. Por isso existe essa luta espiritual. Por isso existe essa barreira, a luta do visível contra o invisível. A luta daquilo que nós estamos vendo e a luta daquilo que Deus tem para a igreja espiritualmente. Porque Jesus, meus irmãos, ele falou em João capítulo 14, versículos de número 1, versículo de número 3: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se fosse assim eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Deus ele tem um lugar preparado para nós, igreja. Deus ele tem um lugar preparado para mim e para você. E esse lugar ainda é espiritual, porque os nossos olhos não viram, porque nós não conseguimos contemplar com os nossos olhos, mas está lá, à espera da igreja. Ele está lá, esperando por mim e por você. Por isso o apóstolo Paulo ele escreve à igreja de Corinto e a nós, nos dias de hoje, para nós não perdermos a coragem. Por isso ele escreve cartas e mãos direcionadas à igreja de Roma, à igreja de Coríntios, aos Tessalonicenses. Por isso ele escreve cartas aos irmãos na época que eles viviam, mas essas cartas são direcionadas para os nossos dias hoje, nos encorajando a nós prosseguirmos, nos encorajando a nós caminharmos, nos encorajando a nós seguirmos em frente a direção que está ali para as nossas vidas. 2 Coríntios, capítulo número 4, versículo número 16, versículo número 18, Paulo ele escreve ali: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós às coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Aleluia! Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O que quer dizer isso? O que Paulo está querendo dizer isso? Para que nós não venhamos nos desanimar no decorrer da nossa caminhada.
Por mais que pareça que as coisas estão demorando, por mais que as coisas pareçam que, quando nós nos olhamos no espelho, nós começamos a ver as rugas aparecendo, o papo caindo. Não é verdade, irmão Sérgio? Mas é verdade, esse versículo quer dizer isso. Não desfalecemos ainda no nosso homem exterior, ainda que as rugas venham, ainda que as dificuldades venham, ainda que a gente vai ganhando uns quilinhos, ainda que vamos perdendo os cabelos, o nosso homem interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança não está baseada em sabedoria humana, mas no poder de Deus, na glória do Senhor. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós às coisas que se veem, mas as que não se veem. Porque nós vemos, irmãos, isso por um dia vai passar, mas é que nós não vemos ainda, elas são eternas. Aleluia. Nós crentes temos uma perspectiva eterna nos nossos problemas e dificuldades. Nós não estamos vivendo esse tempo presente na nossa mente. Não estamos vivendo. E sim, nós estamos vivendo com um tempo futuro na nossa mente, com aquilo que Deus tem para mim e para você, meus irmãos. Quantos é que estão sofrendo? Quantas pessoas que sofrem? Quantas vezes nós sofremos porque nós começamos a olhar com a nossa visão humana? Quantas vezes nós começamos a olhar o horizonte e enxergamos tantas dificuldades, tantos problemas, aí nós começamos a sofrer, porque estamos olhando para as coisas naturais, estamos olhando com a nossa visão humana. Quantos durante essas semanas, meus irmãos, perderam um ente querido? Quantos durante essa semana estão sendo perseguidos? O presbítero Miguel mencionou ontem aqui a respeito dos irmãos egípcios, sabe? 21 cristãos que foram regulados ali. E quando foram entrevistar ali um irmão de um irmão de dois dentro daqueles 21 egípcios que foram mortos ali, cristãos, perguntaram ali para ele: o que você acha de tudo isso que aconteceu? Ele agradeceu o Estado Islâmico por antecipar a entrada dos irmãos dele no reino de Deus. Aleluia! Aquilo que os nossos olhos não alcançaram ainda, aquilo que não desceu ao coração do homem, é o que Deus ele tem preparado para aqueles que viriam. Ou quanto ainda estão enfrentando batalhas e dificuldades, meus irmãos? Como um crente pode se sentir encorajado em meio a tanto sofrimento e tanta perda? Como podemos nos sentir encorajados na perseguição da igreja? Hoje em dia, lá no Brasil, um pastor, um obreiro, ele não pode mais pregar a palavra, não pode mais pregar a verdade, porque qualquer coisa que você falar, e se você falar a respeito da prática homossexual, isso já é um motivo de você ir para a cadeia. Quando se prega a respeito da prática homossexual, isso não está querendo dizer que nós não estamos pregando, estamos contra a pessoa que pratica o homossexualismo. Muito pelo contrário, nós somos chamados para amar, fomos chamados para estender as mãos para ajudar essas pessoas. Não somos a favor da prática homossexual, mas amamos essas pessoas porque Cristo os amou primeiro. Mas hoje não se pode mais pregar isso no Brasil, e a igreja começou a ser perseguida no Brasil. O maior dos sheiks lá do Iraque, eu estava lendo uma notícia essa semana, lá da hierarquia deles ali, o maior, que comanda toda aquela região aí.
ele disse assim, as seguintes palavras: temos que acabar com todas as igrejas evangélicas. E o Estado Islâmico, irmãos, eles têm dado ouvido a este homem, porque este homem é como se fosse um Deus deles. E a igreja está sendo perseguida, a igreja está sendo exterminada, mas a nossa esperança, meus irmãos, não está aqui nessa terra. Mas como podemos sentir encorajado em meio a tantas essas coisas que estão acontecendo? Paulo, ele diz que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Não são comparadas com a glória que há de ser revelada na sua vida. Não são comparadas com a glória que há de ser revelada na igreja. Paulo, ele enfrentou sofrimentos, Paulo, ele enfrentou aflições e angústia ao pregar o Evangelho e servindo a Jesus. Mas ele sabia que um dia, meus irmãos, isso tudo iria terminar. E que ele iria obter o descanso, a recompensa de Deus para a sua vida. Ele sabia e tinha convicção de tudo isso. Que embora ele passasse pelas aflições, embora ele passasse pelas perseguições, embora ele tivesse sofrimento em sua vida, mas um dia ele sabia que tudo isso iria terminar e ele iria receber a recompensa de Deus para a sua vida. Quando nós passamos por aflições, parece que é mais fácil, meus irmãos, nós nos enfocarmos na dor, no sofrimento, do que naquilo que realmente precisa ser feito. Parece que quando nós estamos passando uma dificuldade, mas parece que a nossa visão se volta para essa dificuldade. A nossa visão se foca ali, nessa dificuldade, nesse problema, nessa dor. Essa semana que passou aqui agora, eu estava ali trabalhando. E tem um japonês que ele só leva o carro para mim arrumar. Ele fala assim: no meu carro só você que põe a mão. Bom, eu tributo tudo isso a Deus, porque tudo vem das mãos de Deus. Eu não sou nada. Aí ele estava ali, eu estava mexendo no carro dele. Ele pediu para que eu mudasse o sistema de freio dele e eu estava mudando o sistema de freio dele. Mas em meio àquele trabalho, e ele ali, ele veio ver como estava indo o serviço, eu fazendo o serviço, e ele pediu para mostrar como é que ia funcionar, como é que ia ser. E eu estava ali, mostrando para ele. E estava ele e estava o filho dele. Em um momento eu me descuidei ali. E eu mostrando para ele que o sistema novo de freio não tinha perigo de pegar a roda, estava bem feito. E eu mostrando para ele, olhando por baixo do carro, olhando para o lado de dentro da roda ali, eu virei a roda. E no que eu virei a roda, meu dedo foi junto e prendeu entre a roda e o freio, o gominho. Mãos, eu vi estrela naquela hora. Se eu fosse do mundo, talvez eu teria soltado o palavrão. Mas eu falei: glória a Deus. Aquele momento, meus irmãos, aquela dor, sabe o que fez acontecer na minha vida? Fez eu perder o foco daquilo que eu estava falando, daquilo que eu estava mostrando para aquele japonês. Aquela dor naquela hora foi tão grande, que eu tive que deixar ali e sair e respirar, porque aquele negócio prendeu o meu dedo ali, e eu perdi o foco daquilo que eu deveria estar fazendo, por causa da dor. Às vezes, meus irmãos, é isso que acontece na vida da gente. Deus ele está mostrando algo para as nossas vidas. Deus ele tem algo para as nossas vidas, mas às vezes por causa de um sofrimento, por causa de uma dor, por causa de uma angústia, faz com que nós percamos o foco daquilo que Deus está falando nas nossas vidas. O que queremos dizer, meus irmãos, é que não importa o que aconteça, eu e você, irmãos, igreja, nós temos a garantia da vida eterna.
Deus, Ele deu a garantia da vida eterna para mim e para você, onde todo sofrimento Ele terminará e toda tristeza ela desaparecerá. Lá não haverá mais choro, mais pranto, lá não haverá ranger de dentes, será alegria eterna. Isaías 35, versículo de número 10 nos falou: e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Talvez tenha as pessoas, meus irmãos, que batam no seu peito e digam: eu nunca vou deixar Jesus acontecer o que acontecer. Talvez tenha pessoas que façam isso, batam no seu peito. Pode acontecer o que acontecer, eu nunca vou deixar Jesus. Pedro também disse essas mesmas palavras. Mas, quando lhe sobreveio a aflição, ele negou a Jesus por 3 vezes. Eram aflições do tempo presente, eram aflições do momento que ele estava vivendo. Eram aflições, meus irmãos, daquele momento que ele estava passando. Isso levou com que ele viesse a negar a Jesus por 3 vezes. Basta eu ou você, nós sentimos uma dor. Aí nós vamos ver como é fácil nós desfalecermos, como é fácil nós desistirmos. Mas quem é que não enfrenta problemas? Quem é que não enfrenta dificuldades? Quem é que não passa por momentos difíceis? Todos nós enfrentamos no nosso particular problemas. Todos nós enfrentamos no nosso conjugal, na nossa vida conjugal. Nós enfrentamos problemas. Todos nós na nossa vida familiar enfrentamos problemas. Quem que não enfrenta problema no trabalho? Quem que não enfrenta problema no seu dia a dia? São tantos problemas que às vezes parecem nos levar a pensar em parar. E quantos já é que não pararam, já não estão mais conosco? Por causa dos problemas, por causa das dificuldades. Pararam. Hoje já não vem mais. Já não tem força para prosseguir. Já não tem força para caminhar. Porque essas pessoas estavam olhando no horizonte. Essas pessoas estavam olhando pela ótica humana. Essas pessoas estavam olhando aquilo que os seus olhos alcançam. Paulo passou por tantos problemas, mas ele perseverou. Ele sabia que valeria a pena, meus irmãos. Paulo, ele sabia que valeria a pena seguir a Jesus. Por mais que os sofrimentos viessem, por mais que as dificuldades viessem, por mais que a perseguição viesse, por mais que eles fossem lançados nas prisões e fossem chicoteados, por mais que eles fossem lançados nas prisões, nos cárceres mais profundos, ele sabia aquilo que Deus tinha para a vida dele. 2 Coríntios capítulo de número 12, versículo de número 1 ao versículo de número 10. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, ele foi arrebatado até o 3º céu, e eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar, de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas.
Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me exalte pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas prisões, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, é que estou forte. Glória a Deus, porque quando estou fraco, é que estou forte. Paulo ele estava relatando acerca de si mesmo. Paulo estava falando aos irmãos de Coríntios acerca de si mesmo, que em verdade não convém gloriar. Ele disse: em verdade não convém me gloriar, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Aquilo que ele recebeu de Deus, ele estava passando aos irmãos. Ele disse: eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei. Deus sabe, ele foi arrebatado. Paulo estava falando acerca dele. Talvez, meus irmãos, fosse naquele momento em que ele foi apedrejado e foi lançado para fora da cidade. Talvez naquele momento ele deveria ter sido arrebatado. Ele disse: eu não sei se foi no corpo, se foi fora do corpo, mas uma coisa ele sabe, ele disse: uma coisa eu sei, que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar, assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Paulo ele tinha fraquezas, ele tinha dificuldades, ele tinha problemas, ele enfrentava momentos de aflições, ele enfrentava perseguições, mas no momento em que ele dizia: quando estou fraco, é que estou forte. Quando estou fraco, é que estou forte. A dor, a crítica, a fadiga, ou seja lá o que for, não pode nos forçar a abandonar a nossa fé. Porque a nossa confiança, irmãos, ela tem grande galardão. A minha e a tua confiança em Cristo, ela tem grande galardão. E eu quero concluir aqui dizendo para você que vale a pena, irmãos, nós prosseguirmos, por mais que haja perseguição, por mais que haja angústia, por mais que haja problemas, dificuldades, por mais que haja perseguições, por mais que haja tantos problemas, vale a pena, vale a pena. Vale a pena. Glória a Deus. Vale a pena, irmão. Vale a pena nós prosseguirmos. Aleluia. Aleluia. Paulo ele conseguiu. Paulo ele prosseguiu.
Paulo, ele continuou em seguir ao Senhor, em servir ao Senhor. Porque aquilo que os nossos olhos alcançam, um dia vai passar. Vamos nos conectar à igreja. Porque aquilo que os nossos olhos alcançam, um dia vai passar. Porque aquilo que nós contemplamos nessa vida vai passar. A dor, meus irmãos, o sofrimento, as aflições, elas vão passar, elas não vão permanecer, irmãos. Porque nós não somos dessa terra. Nós não fomos chamados para viver eternamente aqui neste lugar. Porque Deus ele tem uma morada preparada para mim e para você. Lembre-se que Jesus me disse: eu vou para o Pai e vos vou preparar o lugar para onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a esperança minha e sua. Essa é a esperança do cristão, meus irmãos. Vale a pena nós prosseguirmos. Vale a pena nós prosseguirmos. Vale a pena, meus irmãos. Os nossos irmãos, eles vão louvar alguém. E eu queria que você meditasse na letra desse hino. Os irmãos já conhecem, mas eu queria que você deixasse que o Espírito Santo falasse ao seu coração nessa hora. Eu queria que você deixasse que o Espírito Santo falasse ao seu interior. E você meditasse que vale a pena seguir. Vale a pena prosseguir, igreja. Vale a pena, porque há um céu de glória nos esperando. Há um céu de glória esperando por mim e por você. Que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Deus ele tem uma glória para ser revelada em mim e em você. A glória de Deus irá se revelar, meus irmãos, naquele dia que Deus tem preparado. No momento em que soar a trombeta, nós nos encontraremos com o Senhor dos ares. E Deus ele tem essa glória para revelar para a sua vida, para a minha vida, para a igreja. Deus ele não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus ele não quer que nenhum se perca, mas que todos se salvem e se encontraremos, todos nós, em céu de glória. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos. Mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Se você não entende tudo que você está passando,
e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para o Senhor. Talvez você tenha passado por momentos de dificuldade na sua até aqui. Talvez você tenha passado por tantos problemas, tantas situações. Parece que você não vai conseguir prosseguir. Foca. Eu quero dizer para você: insista, prossiga, ande, porque vai valer a pena, igreja. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque existe um céu de glória que está esperando por mim e por você. Existe um céu de glória que está aguardando a igreja, os santos, os lavados e remidos do sangue do Cordeiro. Eu quero convidar você, vocês que estão passando por dificuldades, você que está passando por problemas, eu quero convidar você, nós queremos orar pela sua vida. Enquanto os irmãos eles vão continuar a louvar, a adorar o Senhor, eu quero orar pela sua vida no nome de Jesus. E eu quero fazer aqui um outro apelo. Talvez você entrou aqui nessa noite, você ainda não conhece Jesus, você ainda não conheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero dizer para você que Jesus ele te ama. Em João capítulo 3, versículo de número 16, o Senhor ele nos diz que Ele nos ama. O Senhor ele se destituiu da sua glória por mim e por você. O Senhor ele deixou toda a sua glória. Ele se fez pecador por nós, para que nós não viéssemos a ser condenados por este mundo. E Ele quer salvar você nessa noite. Ele quer ter um encontro com você nessa noite. Ele quer que você volte para a sua casa, mas sentindo o amor que Ele tem para a sua vida. Talvez você tenha passado por momentos tão difíceis na sua vida. Parece que você não vai. Parece que o chão saiu de debaixo dos seus pés. Mas Jesus, Ele é a luz para as nossas vidas. Eu quero convidar você. Se você ainda não fez a sua decisão, se você ainda não teve um encontro com Jesus, eu quero convidar você nessa noite a dar um sinal para o seu nome. Se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você quer voltar para a sua casa diferente, se você quer voltar para a sua casa